Então, pessoal, vamos continuar, né? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre as teorias evolutivas, né? E aí a gente dividiu em parte um e hoje a gente vai dar continuidade, falar sobre a parte 2, beleza? Então, na semana passada, na última aula, nós vimos uma introdução geral sobre teorias evolutivas, ideias fixistas, né? Ideias é, evolucionistas. E aí também nós falamos um pouco sobre as teorias propostas por Lamarck. E hoje nós iremos falar sobre as propostas, né, as teorias propostas por Darwin. Darwin é esse moço, né, aqui nessa foto. Então, Darwin ele nasceu dia 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra, né, e morreu dia 19 de abril de 1882 também na Inglaterra. Uma das principais suspeitas, né, para a morte de Darwin, que ele tenha morrido de doença de Chagas. Provavelmente quando ele fez, né, a sua viagem ao longo de todo o mundo, né, quando ele passou aqui pela América do Sul, ele tenha entrado em contato com os vetores da doença de Chagas, né, e consequentemente tenha contraído a doença de Chagas e foi no qual ele tenha morrido, né, de doença de Chagas, uma das principais teorias para a morte dele. Ele estudou medicina e teologia, mas foi na botânica e na geologia que ele obteve seu reconhecimento, né? Então Darwin viajou durante 5 anos pelo mundo a bordo do Beagle, esse navio veleiro, né? Percorreu o mundo coletando fósseis de animais e também de plantas, né? E próprios animais mesmo, né? Após 20 anos de estudo, publicou seu livro A Origem das Espécies, que serviu como base para comprovar sua teoria. Qual foi a teoria proposta por Darwin? A teoria da seleção natural. Aqui, pessoal, mostra um mapa da viagem do Beagle, que foi de 1831 até 1836. Aqui é o ponto 1, ou seja, o ponto de partida. Então, ele saiu da Inglaterra, né, passou aqui próximo à África, né, e aqui ele foi todo o litoral brasileiro, contornando o litoral brasileiro, contornando a América do Sul como um todo, né? Veio aqui, chegando aqui na Nova Zelândia, Austrália, chegou aqui digamos assim, próximo ali da Ásia, né? Desceu um pouquinho, contornou aqui a África, voltou para o Brasil, né, para a Bahia, e aí finalizou na Inglaterra novamente. Aqui embaixo estão os pontos de onde ele foi fazendo essas coletas. Então ele fez 20, né, pontos reconhecidos, né, 20 locais onde ele parou e fez suas coletas. Ok? Então, se a gente observar aqui, né, no Brasil, na América do Sul como um todo, foi um local onde ele coletou mais, né? Então foi 2, 3, 4, 5, 6 pontos de coleta, né? E aí nos demais ele coletou mais pontos, mais espaços, né? Mais separados. Então, continuando. Aqui, pessoal, para quem nunca ouviu falar, né, das Ilhas Galápagos, aqui mostra essas Ilhas Galápagos, né? Esse grande arquipélago formado por diversas ilhas, né? Temos alguns maiores, algumas menores, mas no geral, pessoal, as Ilhas Galápagos, todas elas são de origem vulcânica, né? Ou seja, todas elas são formadas a partir de um vulcão, ok? Agora vamos entrar diretamente no darwinismo, né? Ou seja, nas teorias propostas por Darwin. Então, os aspectos principais da teoria de Darwin. As diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. O que seriam essas modificações na descendência, né?
são modificações na sua prole, modificação daquela estrutura primária, né? O mecanismo de modificação ele chamou de seleção natural. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Isso é interessante, pessoal. A gente falar dessas variações, né? Se a gente pegar a espécie humana em si, nós temos pegar um grupo de 20 indivíduos, né? 20 indivíduos humanos. Dentro desses 20 indivíduos, né, com certeza a gente poderia agrupar ele em diversos grupos diferentes, porque, né, a espécie humana apresenta muitas variações. Quando eu falo variações, falo praticamente, né, de variações morfológicas, né? E aí isso também se aplica para outras espécies, essas variações morfológicas. Variações no, por exemplo, se for pegar ave, por exemplo, variação no tamanho e na forma do bico, variação na coloração, variação no hábito alimentar, variação na forma de nidificação. Todas essas variações contribuem significativamente para a seleção natural e, consequentemente, para a transformação, assim, vamos dizer assim, de novas espécies, ok? Organismo com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem tem maiores chances de sobreviver e deixar descendentes, né? Ou seja, aqueles indivíduos que conseguem, né, sobreviver às condições ambientais, consequentemente, tem uma maior chance de sobreviver e de procriar e, consequentemente, deixar seus descendentes, né? Ou seja, aqueles indivíduos mais adaptados têm essa condição de sobreviver e de procriar, beleza? Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém um grau de adaptação destes ao meio. Então, novamente, eu falei na última aula, né? Mas, continuando, pessoal, quando a gente fala de evolução, evolução é algo gradual, algo que é com o passar do tempo, né? Então, olha só, assim ao longo de gerações. Então, no geral, quantas gerações são necessárias para se expressar uma determinada característica? Segundo estudos genéticos, tem que ter no mínimo 7 gerações para poder ser observado uma adaptação. Ou seja, eu preciso, né, para eu observar uma certa adaptação ou uma certa evolução, vamos dizer assim, eu preciso de no mínimo 7 gerações, né? Ou seja, preciso de uma grande demanda de tempo, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando. Formulando a teoria, né? Como se iniciou? Então, Darwin era altamente experimentalista, né? Iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem a evolução. Então, hoje em dia, geralmente a gente vê apenas, quando fala de Darwin, fala dos experimentos dele com os tentilhões, com a descrição de diversas espécies, né? As tartarugas de Darwin também, né? Que são aquelas tartarugas gigantescas das Ilhas Galápagos. Mas inicialmente Darwin iniciou seus experimentos com pombos. Então Darwin ele criava pombos, né? E aí esses experimentos que Darwin iniciou foi com os pombos, né? E consequentemente esse estudo prévio que ele tinha, né, vamos dizer assim, essa experiência prática que ele tinha contribuiu muito para a sua teoria, beleza? Então, alguns fatores que influenciaram a sua obra, né? Dados geológicos de Liu. Então, aquela obra, A Origem das Espécies, aquele livro que ele escreveu, né?
Então, ele não começou do zero, ele já tinha um conhecimento prévio, né? Por exemplo, Liu era um outro pesquisador, né, que ele utilizou os dados geológicos coletados por Liu. Dados demográficos de Malthus. Dados biogeográficos que ele colheu ao longo de sua viagem aos trópicos. Biogeográfico ou biogeografia é um ramo dentro da biologia que estuda basicamente a dispersão das espécies, né, ao longo dos continentes, vamos dizer assim, entendeu? Então, ao longo da sua viagem, ele foi observando a ocorrência de espécies em diversos ambientes e diversos, vamos dizer assim, de ecossistema, diversos continentes diferentes. Ok? Então, todos esses fatores aqui, tanto dados teóricos, né, quanto dados práticos, contribuíram para a construção do seu livro. Beleza? Durante sua viagem na Argentina, Darwin encontrou fósseis de mamíferos já extintos, olha só, e observou que era muito semelhante aos dos dias atuais. Então, encontrou fósseis desse mamífero gigantesco, né, que era muito semelhante a um tatu. E percebeu que dentre os atuais também havia diferença dependendo do local onde era encontrado. Ou seja, dentro do tatu que nós temos hoje, nos dias atuais, nós vamos ter também diferença entre eles. Ou seja, nós vamos ter, por exemplo, o tatu galinha, o tatu canastro, o tatu bola, tatu peba, enfim, diversas espécies de tatu, diversas espécies de Chernata, né, que é a ordem dos tatus. Então, vão ter diversas espécies de tatu, por mais que estejam vivos, né, nos dias atuais, nós vamos ter diferença dependendo do local onde nós vamos encontrar essas espécies, né? Vão ter essas variações, beleza? Então, continuando, pessoal. Lembra das girafas que nós falamos sobre ela lá em Darwin, lá em Teoria de Lamarck, né? Então, temos as mesmas girafas, a mesma teoria de como as girafas cresceram, né, tiveram esse alongamento no pescoço, também para Darwin, beleza? Então, segundo o darwinismo, né, ou seja, as ideias propostas por Darwin, existiam dois grupos de girafa, né? A girafa de pescoço longo e a girafa de pescoço curto. Então, só para a gente entender um pouquinho, então existia um grande grupo de girafas, né? Um grande grupo de girafas, que nesse grande grupo de girafas tinha dois grupos. O primeiro tinha um pescoço longo e o segundo tinha um pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chances de alcançar o alimento alto, né, não sei, na alta das árvores, conseguiram sobreviver deixando semelhantes. Ou seja, uma das teorias, segundo o darwinismo, né, uma das teorias para as girafas terem o pescoço longo, né, é que provavelmente, né, no tempo que as girafas estavam ali sobrevivendo, né, vivendo, enfim, né, coexistindo, houve uma escassez de alimento, né, onde provavelmente graminhas, de modo geral, vamos dizer assim, acabaram completamente ou ficaram poucas, né, restando apenas alimento no alto. Então, aquelas girafas que conseguiam alcançar o alimento no alto, conseguiam reproduzir e deixar seus descendentes. Ou seja, aquelas girafas que eram mais adaptadas ao ambiente conseguiam se reproduzir e deixar seus descendentes. Ou seja, aquela característica inicialmente poderia ser até uma desvantagem, por exemplo, ter o pescoço longo, acabou se tornando uma característica decisiva para a proliferação e para a perpetuação das girafas, ok? Então, as girafas, por ter o pescoço mais longo, conseguiam alcançar o alimento com maior facilidade e conseguiam ter acesso a esse alimento, esse recurso alimentar
né, que para as demais estavam indisponíveis, ok? E consequentemente conseguiram se alimentar e deixar seus descendentes, beleza? Agora Darwin versus Lamarck. As comparações na teoria de Lamarck e Darwin em relação ao pescoço das girafas. O lamarquismo. O esforço conduziu ao crescimento do pescoço e essa característica foi passada, né? Ou seja, de tanta girafa esticar o pescoço, né, o pescoço foi crescendo e, consequentemente, essa característica que perpetuou naquele momento ali foi passada para os seus descendentes. Isso o lamarquismo. No darwinismo, as girafas de pescoço mais comprido conseguiram alimentar-se melhor do que as outras e, como tal, deixaram seus descendentes. Ou seja, existia um grande grupo, né, de pescoço longo e pescoço curto. As de pescoço curto, por terem essa dificuldade de adquirir o alimento, consequentemente morreram de fome, sendo assim não conseguiram intercruzar, cruzando apenas aquelas girafas restantes, ou seja, aquelas que tinham pescoço alongado, pescoço mais longo. Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Críticas às teorias de Darwin. Assim como as teorias de Lamarck tiveram suas críticas, a de Darwin também teve. Então, na época em que Darwin sugeriu a teoria evolucionista, foi muito criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas, né? Ou seja, aí naquele tempo, né, quando Darwin sugeriu essa ideia, ele foi criticado, ele foi ridicularizado, né? Muitas charges foram criadas para desqualificar essa teoria, e entre elas essa charge aqui que foi proposta. Ou seja, dizendo que aquela teoria que ele tinha elaborado, né, que ele tinha feito, não tinha nexo nenhum. Beleza? Continuando. As teorias de Darwin passam a ser acreditadas pelo meio científico apenas no século XX, depois das descobertas de Mendel sobre a transmissão dos caracteres. Ou seja, só foi aceita no meio científico realmente depois, né, que Mendel descobriu a genética, né? Descobriu sobre essa transmissão dos caracteres, e aí é que as ideias de Darwin, né, a teoria de Darwin foi aceita, que até então ela não era aceita, elas não eram aceitas. E aí em 1997 a teoria recebeu a anuência do representante máximo da Igreja Católica, que foi o Papa João Paulo II, né? Então aí ele recebeu a anuência, ele realmente foi aceita mesmo, né? E aí, ou seja, a questão da Igreja, né, vamos dizer assim, tenha aceitado, né? Tenha realmente acreditado que aquelas ideias tinham fundamento. Enfim, não vamos entrar nessa parte não, beleza? Vamos pensar um pouquinho agora, pessoal. Primeira, Lamarck ele fala de uma evolução linear, né? E Darwin uma evolução ramificada com ancestral em comum. O que seria essa evolução linear, né? O que é algo linear? Daí o nome já próprio fala, né? Linear vem de uma linha, né? Ou seja, Lamarck acreditava ele tinha essa ideia de evolução, né? Mas ele tinha essa ideia de evolução como se fosse uma linha, ou seja, né, que as espécies foram mudando a partir de um ancestral em comum, com certeza ele tinha essa ideia, porém que essa espécie foi apenas melhorando, vamos dizer assim, né? Houve um melhoramento, certo? De espécie para espécie. Já Darwin, né, acreditava que a evolução era ramificada, com um ancestral em comum, ou seja, tinha um ancestral em comum, porém, desse ancestral originou diversas outras espécies, ou seja, formando algo como se fosse uma
árvore, beleza? Como se fosse uma árvore. Tem um ancestral em comum e a partir desse ancestral em comum originou as demais espécies que nós temos nos dias atuais. Tranquilo, pessoal? Continuando. Lamarck. O meio gera variação. Darwin. O meio seleciona uma característica que já apresenta variação. Ou seja, o que Lamarck quer dizer aqui? O meio gera variação. É que as várias espécies, vamos dizer assim, a diversidade de espécies só existe porque temos um meio que irá proporcionar essa diversidade. E não que essa diversidade nas espécies já existam e apenas aquela diversidade, aquela variação que é melhor adaptada, que vai, vamos dizer assim, que vai ter um aumento, vai ter uma... A partir dessa variação, né, que melhor se adaptar ao ambiente, que vai conseguir sobreviver e gerar descendentes a partir desse indivíduo. Ok? Então, Lamarck, o meio gera variação, né? Ou seja, teremos apenas uma espécie, um grupo de espécies, que dentro desse grupo de espécies não vai ter variação nenhuma, independente do meio, isso pode gerar modificações. Darwin, o meio seleciona uma característica que já apresenta variação. Ou seja, temos um grupo de espécies, dentro desse grande espécie temos diversos outros subgrupos, né, com variações diferentes. E dependendo das condições ambientais aqui, aquela variação, vamos dizer assim, melhor se encaixar a essas modificações que nós temos aqui, será aquela variação que irá perpetuar-se. Ou seja, aquela variação que vai se manter viva. Beleza, pessoal? Mais outro momento para a gente refletir. E agora, quem disse o que? Lamarck ou Darwin? O gafanhoto vive na grama porque é verde? Ou o gafanhoto é verde porque vive na grama? E aí? Ou seja, aqui está falando o quê? Que o gafanhoto vive na grama porque a grama é verde. E aqui fala que o gafanhoto é verde porque vive na grama. E aí? Qual dos dois pensadores disse o quê? Para melhorar, né? Para dar uma colher de chá para vocês, vamos contribuir com algumas informações. Primeiro, nessa primeira situação aqui, o gafanhoto é verde porque vive na grama. A afirmação indica que o ambiente, qual é esse ambiente? O ambiente é a grama. Selecionou a variedade mais adaptada. Qual a variedade? Verde. Na primeira afirmação, indica que o ambiente grama, selecionou a variedade verde mais adaptada. Na segunda afirmação, indica que o ambiente grama induziu o gafanhoto se tornar verde. E agora, facilitou? Para lembrar quem disse o quê? Acabou a surpresa. Darwin disse que o gafanhoto vive na grama porque é verde. E Lamarck disse que o gafanhoto é verde porque vive na grama. Ou seja, Darwin falou que o ambiente selecionou a variedade mais adaptada. Vamos pensar assim. Eu vou só apagar aqui, que a gente vai já mostrar para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou pegar aqui esse verde. Aqui nós temos a grama, no qual Darwin fez essa menção. Beleza? E aqui vamos pegar um gafanhoto preto. Esse pontinho preto é uma variedade de gafanhoto. E esse outro pontinho, meu outro pontinho verde claro, é uma outra variedade de gafanhoto. Então,
esses meus dois pontinhos, tanto o pontinho preto quanto o meu pontinho verde, está se referindo a uma única espécie de gafanhoto, somente com variedades diferentes. Beleza? Então vamos lá. Olhando agora para essa minha grama aqui, qual das duas variedades ficaria melhor, que se camuflaria melhor no ambiente? A variedade preta ou a variedade verde? É óbvio que a variedade verde, né? A variedade preta é bem evidente, ou seja, se viesse um predador, quem iria enxergar primeiro? O preto no verde ou o verde no verde? Consequentemente, a variedade preta. Ou seja, aquela variedade mais adaptada consegue sobreviver. Ou seja, o ambiente grama selecionou a variedade verde mais adaptada. Aqui indica que o ambiente induziu ao gafanhoto ficar verde, ou seja, ele diz que a grama, né, é que fez o gafanhoto ficar verde. Aí entra naquela questão, lei dos caracteres adquirido, lei do uso e desuso, né? Ou seja, o gafanhoto, não existia essa variedade verde, todo mundo era preto. O que aconteceu é que, devido à grama, né, de algum modo ter se tornado verde, então o gafanhoto preto foi modificando a sua cor até se tornar verde. Entenderam, pessoal? Então vamos continuar, beleza? Aqui, pessoal, mostra, né, novamente as Ilhas Galápagos, né, um pouquinho sobre as Ilhas Galápagos, o local onde Darwin realizou os estudos dele, né, onde ele conheceu grande quantidade de espécies endêmicas que ocorrem ali, né, naquele local. Então, ele descobriu inúmeras diferenças e também semelhanças entre a fauna e a flora das Ilhas Galápagos e do continente. Então, as Ilhas Galápagos, elas, digamos assim, elas não ficam, o arquipélago em si não fica tão distante do ambiente, do continente, né? Mas aí ele encontrou, naquele local ele encontrou, né, uma grande quantidade, tanto de fauna quanto de flora, naquela ilha, que é tanto comum, né, naquele ambiente no continente, assim também como ele encontrou diferenças, ou seja, espécies que só ocorrem ali que não ocorrem em outro local, espécies que só ocorrem ali que não ocorrem no continente. Ficou maravilhado com as tartarugas gigantes, né? 7 espécies que só ocorrem lá, não ocorrem em outra parte do mundo, e também com os tentilhões. Os tentilhões foram objeto de estudo dele, nessa diversidade de tentilhões. Ele recolheu exemplares e conduziu diversas experiências para análises e estudos futuros. Então, sobre os tentilhões, um fato interessante, merece ser mencionado aí, é que ao longo de um panorama inteiro da ilha, né, por exemplo, havia diversas espécies de tentilhões, né, que tinham seu bico adaptado para o tipo de alimento, ou seja, aquele alimento mais duro, os tentilhões iam possuir um bico mais córneo, ou seja, com uma quantidade de queratina maior. Isso, consequentemente, porque ele precisava quebrar aqueles frutos mais resistentes. Enquanto naqueles locais onde tinha um fruto mais mole, então os tentilhões também possuíam esse bico, né, mais fino, mais delgado. Locais onde possuía o fruto menor, né, o tentilhão teria um bico mais adaptado, ou seja, cada alimentação, os tentilhões adaptados para aquele tipo, né, de fruto, de alimento, de inseto, enfim. E agora falar um pouquinho sobre a teoria, né, que é a teoria da seleção natural. Então, Darwin era criador de pombos, que eu mencionei no início, né, e essa experiência permitiu-lhe observar uma variedade de pombos obtidas por seleção artificial. Pessoal, para quem nunca viu falar nesse termo seleção artificial,
Seleção artificial é toda aquela seleção que nós fazemos, né? Que um agricultor vai fazer, que um pecuarista vai fazer, selecionando aquelas características que melhor lhe convém, né? Ou seja, por exemplo, um agricultor ele em fazer duas escolhas, por exemplo, entre uma espiga de milho que, que dá bastante sementes e uma que dá uma quantidade menor, qual será ele vai escolher, né? Com certeza aquela que vai ter uma semente, né, um grão, uma espiga que enche mais. Por quê? Porque lhe convém, né? Porque ele vai ter um lucro maior. Por exemplo, um pecuarista que trabalha com um gado, dependendo do objetivo da criação dele, por exemplo, se for um pecuarista, um criador, um fazendeiro, que o interesse dele for no corte de carne, então ele vai tentar selecionar uma raça bovina que produza um indivíduo, né, um bovino com o corpo mais encorpado, né, que tem um peso maior. Se for um fazendeiro, um pecuarista que tem interesse no leite, então ele vai selecionar artificialmente aquele bovino, né, que produza mais leite. Beleza? Então assim foi dado. Ele selecionou diversas variedades de pombos. Coloração, padrão de pena, enfim, corte, diversas situações. Ele selecionou artificialmente. Darwin fez a analogia da seleção artificial, aquela seleção que nós mesmos fazemos, com o que ocorre na natureza, dependendo dos fatores ambientais. E aí ele chamou de seleção natural. Ou seja, ele fez essa analogia entre a seleção artificial, né, aquela seleção que nós fazemos, com o que ocorre na natureza, dependendo dos fatores ambientais. Isso aí ele chamou de seleção natural. E esse é o conceito que caracteriza a teoria da evolução de Darwin, né? A seleção natural. Aqui mostra um pouquinho sobre os tentilhões. Lembra que eu havia comentado com vocês que dependendo do alimento, Darwin encontrou bicos que eram adaptados para o tipo de alimento? Aqui foi o que Darwin encontrou. Parece com uma seleção natural, uma seleção artificial? Parece, né? Mas isso aí é uma seleção natural. Ou seja, algo que está acontecendo no meio natural, algo que está acontecendo na natureza. Beleza? Seleção natural como agente de modificação, né? Então, o que a seleção natural ela faz? Ela provoca mutações ou recombinações gênicas, mas escolhe entre todas as combinações possíveis do material genético da espécie aquela mais eficiente para sobreviver e reprodução, né? Ou seja, a seleção natural ela vai selecionar aquelas características, aquelas combinações genéticas mais eficientes para que consiga sobreviver no ambiente e consiga reproduzir. Beleza? Ou seja, nós teremos as mutações que ocorrem onde? No material genético, tá? Há alguns estudos que apontam que mutações ocorrem no nosso corpo diariamente, tá? No corpo de qualquer animal, diariamente vai estar acontecendo mutações. E algumas dessas mutações podem ser benéficas ou não, beleza? Mas enfim, tem primeiramente aí a mutação, as mutações, né? E aí, consequentemente, a recombinação gênica, ou seja, recombinações genéticas. E mutação mais recombinação genética, o que é que vai formar? As variabilidades, né? Ou seja, vai ter diversas variações dentro de uma mesma espécie. E aí, dentro dessa variabilidade, quem é que vai atuar? A seleção natural, ou seja, o meio. O meio vai influenciar nessa variabilidade. Lembra que eu havia comentado com vocês anteriormente sobre o gafanhoto preto e o gafanhoto verde? Né? E o selecionou quem? O gafanhoto verde? Ou seja,
tinha as mutações, promoveram essas variações, né? Gafanhotos pretos e gafanhotos verdes, tendo essa variabilidade, e o meio, né, no caso a grama, selecionou, vamos dizer assim, aquela espécie que melhor era adaptada, aquela espécie verde. E no final nós teremos uma adaptação, ou seja, uma adaptação ao meio, beleza? Para gente, finalizando essa aula, vamos falar um pouquinho sobre a teoria sintética da evolução. Então, a teoria sintética da evolução é uma teoria que foi proposta no século XX, tá? Ou seja, depois de Darwin, mas leva em consideração as teorias propostas por Darwin, né? E a teoria sintética da evolução baseia em 4 processos. E quais são eles? A mutação, ou seja, nessa teoria sintética da evolução, né, nós vamos ter um fator a mais, que será o DNA. Nós já teremos o DNA atuando aqui. Já temos a descoberta do DNA. Lembra que só a partir do século XX, a partir da descoberta do DNA feita por Mendel, que aí a teoria da evolução proposta por Darwin foi mais aceita no meio científico, justamente porque aí nós já temos quem? O material genético aqui, né? Quando eu falo tem um material genético, ou seja, que o material genético já foi reconhecido, né? Então, mutação, recombinação gênica, também relacionado ao DNA, e temos também o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Então, quais são os 4 processos da teoria sintética da evolução? Mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Esses dois eles estão interligados. Quando eu falo isolamento geográfico, isso aí a gente vai ter uma aula que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu acredito que na próxima aula já. O que é isolamento geográfico? Aqui, por exemplo, eu tenho... Tá, deixa eu apagar aqui rapidinho para exemplificar melhor. Aqui eu tenho uma ilha. Uma ilha onde temos diversas espécies aqui que ocorrem nessa ilha. Diversas espécies ocorrem nessa mesma ilha, ou em um fragmento florestal, enfim, né, qualquer situação aí. E aí, por exemplo, um fragmento florestal, né, veio o ser humano e construiu uma estrada entre esse fragmento florestal, entre essa floresta, e consequentemente dividiu essa grande população em 2 populações. E nessa estrada que o ser humano fez, ou por exemplo um rio que surgiu aqui, né, um cânion, enfim, qualquer situação aqui, isolou geograficamente essas 2 populações. Então, aqui ficou uma população e aqui ficou uma outra população. Então, aqui nós temos um isolamento geográfico. E quando eu falo que as 2 estão interligadas, por quê? Se aqui elas estão geograficamente isoladas, eu quero dizer que elas estão isoladas também reprodutivamente. Por quê? Se essa população tá isolada dessa, quer dizer também que essa população não pode cruzar com essa mais, porque elas estão isoladas geograficamente. Não pode, né, não é possível, vamos dizer assim, reproduzir à distância. Não existe esse de reprodução à distância, certo? Então tem que ser indivíduo com indivíduo ali, beleza? Então, os 4 processos da teoria sintética da evolução: mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Beleza, pessoal? Então, isso, tá? Aqui nós temos uma brincadeira de 4 questões. Então, na primeira questão nós temos quais são as teorias do fixismo. Segunda, quais foram as 2 leis
proposta por Lamarck para explicar a evolução, e vocês vão diferenciar quais foram essas duas leis. Terceira questão, qual foi a principal teoria proposta por Darwin para explicar a evolução? Você vai conceituar ela e você vai discorrer um texto sobre as teorias do evolucionismo e fixismo. E aí eu vou querer que vocês deem sua opinião sobre essas duas teorias, tanto fixista quanto evolucionista. Beleza? Então, eu vou fazer a chamada dessa brincadeira, dessa atividade lá no mural, na opção atividade, e lá vocês podem estar adicionando essa atividade lá, ou se você pode fazer diretamente pelo Word, pelo PowerPoint, enfim, e adicionar lá, ou então você pode fazer no caderno, tirar a foto e mandar lá, né? Lembrando, se for fazer no caderno, vou tirar foto, lembra, para tentar tirar uma foto mais legível possível, fazer uma letra mais legível possível, evitar de tirar a foto de lado, assim, no modo paisagem, porque senão fica um pouco complicado de fazer a correção. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.